Boa noite a todos. Mais uma live do GGL Advogados. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre contratos temporários e direitos dos trabalhadores. A ideia é travar um diálogo, trazer alguns aspectos, enfim, trazer alguns aspectos básicos sobre essa modalidade de contratação muito comum, sobretudo agora no momento da pandemia. Boa noite, Márcio. Boa noite, Wagner. Pessoal que for chegando, dá um joinha. Fala se a qualidade do som e da imagem está minimamente adequada, só para ter uma ideia da qualidade da transmissão. Olá, pessoal do Linha 42, boa noite. Hoje o nosso bate-papo é sobre contrato temporário. Contrato temporário que, desde o início da pandemia, tem crescido bastante essa modalidade de contratação. Então, a ideia é trazer alguns aspectos básicos de interesse dos trabalhadores, enfim, que vivem lidando com essa modalidade de contratação. Ok, obrigado, Márcio, pela resposta. Vou dar mais 5 minutinhos para aguardar a entrada de mais pessoas, tá? E daqui a pouquinho a gente inicia esse bate-papo. Pessoal da página Sorocaba Plural, boa noite, seja bem-vindo, como sempre, à nossa página, ao nosso espaço de discussões. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários que eu vou respondendo à medida que a gente for desenvolvendo o assunto durante a live. Então, quem tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, João Paulo. Seja bem-vindo. Perguntas, comentários, considerações, por favor, deixa nos comentários que a gente vai trocando ideia. Boa noite, Jorge Antônio, seja bem-vindo também. E o pessoal vai chegando para acompanhar esse nosso bate-papo sobre esse tema de interesse de grande parte dos trabalhadores, sobretudo agora, como eu já falei no início, durante a pandemia, houve um aumento muito considerável dessa modalidade de contratação. E aí existem vários aspectos que precisam ser colocados, que são de interesse do público
trabalhador. Ariovaldo, boa noite. Ariovaldo Souza, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal que não é de São Paulo, capital, se puder falar a cidade de onde se encontra, só para ter uma ideia do alcance da nossa página e da nossa live. Quem não estiver na cidade de São Paulo e puder dizer de qual local se encontra. Pessoal da página Linha 42 e Sorocaba Plural, e, além do Wagner, são de Sorocaba. Esses eu já conheço. Bom, mais um minuto, gente, e damos início aqui à nossa troca de ideias. Ah, maravilha. Praia Grande, ótimo. Bom, amigos, oficialmente, então, dou boa noite a todos os que nos acompanham através da página do GGL Advogados. Essa live faz parte do projeto do escritório de trazer assuntos jurídicos numa linguagem mais clara e sem juridiquês. Então, a ideia é orientar, esclarecer, trazer dicas e discussões de assuntos do momento, sobretudo que têm impacto, que estão sendo impactados por conta da pandemia. E um desses assuntos ligados à relação de trabalho é o contrato temporário. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, houve um aumento considerável de contratos temporários durante a pandemia, especialmente nas áreas da saúde, indústria de suprimentos, alimentos, supermercados e serviços essenciais. Essa pesquisa revelou que na área da saúde houve um aumento muito mais expressivo até desses trabalhadores por conta da dinâmica da saúde e da questão do momento, né? A saúde teve uma explosão de pessoas doentes por conta da contaminação da Covid-19, além dos problemas, né, que as pessoas já enfrentam de outros tipos de adoecimentos. Então, houve uma explosão, uma verdadeira explosão. E as contratações tradicionais, os contratos por prazo indeterminado, não foram suficientes para dar vazão a esses atendimentos. Então, as pessoas, os hospitais e clínicas, enfim, serviços de saúde, adotaram essa modalidade de contrato. Mas a pergunta que se coloca é, o que é o contrato temporário? Qual que é a diferença do contrato temporário para um contrato, para um outro tipo de contrato, para o contrato de experiência, por exemplo, para o contrato que não tem tempo definido? É exatamente esse como se diz, o motivo dessa live, a gente poder discutir, ainda que de maneira breve e por um tempo curto, esse assunto. Quero aproveitar para dar boa noite ao José Carlos, ao Sebastião, ao Ismael, que nos acompanham nesse momento, a Eliene, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, então, gente, mas, primeira coisa, o que é serviço temporário? Serviço temporário, segundo o conceito que a gente extrai da lei, é aquele serviço que uma empresa ela contrata certos trabalhadores, ela registra aqueles trabalhadores e ela fornece essa mão de obra para uma empresa que precisa dessa mão de obra. Mas essa empresa ela precisa para uma situação temporária, uma situação temporária justificada, né? Não faz sentido uma empresa contratar trabalhadores na modalidade temporária
se não tiver uma justificativa. Até porque, se não houver a justificativa demonstrada de necessidade, ela não pode contratar por essa maneira. Então, assim, trabalhador, final de ano, ela precisa de uma demanda muito maior de serviço. E então a lei, para situações como essa, ela permite que as empresas façam esse tipo de contratação. Então, essa é a finalidade de um contrato temporário. Então, é atender situações específicas que o empregador, por circunstâncias diversas, acaba tendo falta de pessoal para atender atividades empresariais regulares. E no caso dos hospitais é um exemplo muito claro nesse momento agora da pandemia. Houve uma demanda muito grande, muito alta por serviços de saúde, de modo que foi necessária a contratação de pessoas em maior número. Então, esse o objetivo do contrato temporário. Final de ano é muito comum, Páscoa também é muito comum a contratação de temporários. A previsão legal, o contrato temporário, ele vem previsto numa lei de 74, que é a lei 6.019 de 74. Ela foi regulamentada por um decreto, o decreto 73841, e teve algumas alterações pela lei 13.429 de 2017. É uma lei que foi aprovada na esteira da lei da terceirização, e que permite aos temporários atuarem nas atividades fim da empresa. Eu não vou entrar aqui em discussão sobre terceirização, que pode até ser um tema para um outro diálogo, mas qual que é a questão? Antes, trabalhadores temporários eram contratados para trabalharem em atividades que fossem acessórias do negócio. Uma empresa tem uma atividade, ela tem uma atividade principal, que é o objetivo principal do negócio, tem algumas atividades que são acessórias, que ajudam, mas não são a essência daquele negócio. Então, antes dessa lei de 2017, que alterou a lei 6.019, existia a permissão apenas que as empresas tomadoras contratassem trabalhadores temporários somente para atividades meio, que são chamadas. E agora, depois dessa lei, houve essa permissão para que também possam trabalhar em atividade fim. Que modalidade seria o contrato temporário? O contrato temporário é um contrato por prazo determinado. Tá? Então, e qual o tempo dele? Ele tem um tempo máximo de 180 dias, com permissão de uma prorrogação de mais 90. Tá? Então, dentro de 180, o empregador pode contratar empregado temporário e uma única prorrogação por mais 90. Tá? Mas e se passar de 90? Não, aí se passar de 90, se ele fizer uma outra contratação, o contrato ele perde a natureza de temporário e se transforma em contrato por prazo indeterminado. Aí vocês me perguntam, mas qual é a diferença, então, qual é a consequência? A consequência é que um contrato temporário, como ele tem um prazo determinado, a empresa, ao chegar ao fim do contrato, a empresa não tem a obrigação de pagar uma multa, a multa do FGTS. Em contrapartida, se o contrato se transforma em prazo indeterminado, ela tem que pagar a multa e outros acessórios também. Tá? Agora, uma pergunta que pode vir a ser feita, eu já vou revelar, então, mas qual que é a diferença na formação contratual? Quantos sujeitos participam dessa relação? Então, é o seguinte, numa relação contratual típica, o empregador contrata o empregado diretamente. Então, o empregador contrata, se o empregado aceitar, enfim, forma-se ali uma relação bilateral. Né? Um contrato com duas partes. No contrato temporário, existe uma triangulação. O que isso significa? Uma empresa, ela contrata os empregados e, então, assim, já se formou uma relação, né, entre duas partes aí, entre a empresa e o trabalhador. Só que ela também firma um outro contrato de prestação de serviço
com uma outra empresa. Então, uma empresa que contrata trabalhadores, forma um contrato com esse trabalhador. E ela, a empresa, ela forma um outro contrato com uma outra empresa. E aí, o que ela faz com esse trabalhador? Ela fornece a mão de obra dele para trabalhar naquela empresa. Então, é muito comum em redes de supermercados, atacadistas, como eu já falei, na Páscoa, no final de ano, haver essa contratação. Então, contrata o trabalhador e fornece para ele ficar um período lá no supermercado, no atacadão, fazendo, enfim, trabalhando, num período que não ultrapasse os 180 dias. Tá? Bom, quero aproveitar aqui, só fazer uma pequena pausa para dar boa noite a Marilene Souza, Marilene que sempre nos acompanha aqui, ao Cleiton, e, enfim, prossigamos. Então, gente, quem for surgindo alguma dúvida, deixa comentário, deixa pergunta, que eu vou responder na medida que a gente for avançando. Então, como eu falei, existe uma relação triangular, diferentemente de contrato de experiência ou do contrato por prazo indeterminado típico. Então, é um contrato que tem prazo para acabar e é um contrato que tem uma relação triangular. Então, essas são duas grandes diferenças. Tá? Agora, e se vocês me perguntarem, mas e quais são os direitos de um trabalhador temporário? Quais são os direitos de um trabalhador temporário? Ele tem praticamente todos os direitos de um trabalhador da CLT. Lembrando, então, que o temporário ele é regido por uma lei específica. Ele é regido por uma lei específica. Porém, subsidiariamente, a CLT o protege em relação a outros direitos. Então, ele tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a recolhimento de FGTS, tem direito à remuneração da mesma, equiparada aos trabalhadores da tomadora, ou seja, um trabalhador temporário, ele não pode receber salário, remuneração, em patamar reduzido em relação aos trabalhadores da tomadora. Então, assim, um exemplo. Numa loja de supermercado, tem um trabalhador que exerce uma função X. O temporário, se ele for da mesma categoria que o trabalhador do supermercado, que é CLT, ele não pode ser contratado por um salário menor. Então, a remuneração ela tem que ser equiparada a ele. A jornada de trabalho é a constitucional, está prevista na nossa Constituição, então, 8 horas diárias, máximo 44 semanais. Então, também obedece ao que diz a Constituição, deve obedecer. Tem direito a repouso semanal remunerado, tem direito, se trabalhar à noite, entre 22 e 5 da manhã, tem direito ao adicional noturno, férias proporcionais, 13º, férias vencidas não, porque ele só trabalha no máximo 180 dias, né? O contrato no máximo dura isso, então não faz sentido. Mas as férias proporcionais, sim, mais o terço constitucional. Tem também um seguro contra acidentes do trabalho. Então, contratou um trabalhador temporário, é obrigação da contratante e da tomadora esse seguro contra acidentes do trabalho. Tem direito também aos recolhimentos previdenciários, então, o INSS contratou, é devido ao recolhimento da contribuição previdenciária. Bom, o que mais eu tenho interessante para trazer aqui? Essa contratação do temporário, ela tem que ser escrita. Então, não existe possibilidade de o contratante, da relação entre o contratante e a tomadora de serviço, da empresa que fornece a mão de obra e a tomadora de serviço, de fornecer mão de obra sem contrato escrito. Se, por acaso, isso acontecer, esse contrato ele não tem validade. E qual é a consequência? O reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora, com responsabilidade da contratante também, claro. E todos os direitos como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Tá? E aí, incluindo a multa do fundo de garantia, e aí incluídos todos os direitos previstos para uma relação de emprego
típica, tradicional, por prazo indeterminado. Bom, e qual é a obrigação, então? Bom, já falei uma obrigação das partes, das empresas aí nessa relação jurídica. Que obrigações tem mais? Então, a obrigação da contratante, da empresa que contratou diretamente o trabalhador, é cumprir as obrigações. Ela tem que pagar o salário, ela tem que recolher o INSS, ela tem que recolher o FGTS, a contribuição previdenciária, e ela tem que, efetivamente, observar o contrato no dia a dia. Não é obrigação da tomadora de serviço gerir, fazer a gestão do contrato no dia a dia, é da prestadora. Mas e se vocês me perguntarem, mas qual é, então, a consequência de a tomadora de serviço, na prática, parecer como se fosse, por exemplo, o gerente da loja, que está no dia a dia trabalhando junto com o empregado que é empregado da prestadora de serviço. Se esse trabalhador ele está subordinado diretamente à loja, ou seja, se ele recebe ordem direto da loja, se ele recebe punição direto da loja, se por acaso ele recebeu algum benefício, algum salário diretamente da loja, esse vínculo ele corre sérios riscos de ser reconhecido diretamente com a loja e não com a prestadora. Então, assim, contrato temporário, gente, tem uma série de nuances, uma série de características que faz com que ele seja diferente. Então, assim, se uma empresa faz uma contratação, mas não observa todas as regras, todas as cláusulas que nele constam, elas certamente podem ter problemas. Tá? Então, é importante, e para o trabalhador, o que é interessante para o trabalhador numa relação como essa? Que ele fique muito atento, que ele observe na prática se a sua empregadora, que é a contratante, se ela está cumprindo as regras do contrato corretamente. Né? A gente tem visto no dia a dia, em ações trabalhistas, inclusive que chegam ao escritório, muitas reclamações de trabalhador que, enfim, foi contratado pela prestadora, só que na prática ele se sente meio que abandonado. E aí ele pede também explicações na loja onde ele trabalha, no local onde ele trabalha, e ninguém ajuda, ninguém auxilia. Então é algo muito sério, é algo muito, muito delicado. E na pandemia agora, como eu falei desde o início, tem aumentado muito o número de trabalhadores nessa modalidade, que a gente considera como um tipo de trabalho precarizado. Por que precarizado? Porque é um tipo de trabalho que é rotativo, né? O trabalhador que não consegue ter estabilidade na vida. Ele recebe baixo salário, ele trabalha muito, os contratos dele são múltiplos, né? Ele trabalha em um, e depois ele sai daqui, ele vai para outra empresa, e aí, enfim. Então, é o tipo de trabalho que não é muito valorizado em termos de reconhecimento. Mas, assim, as pessoas estão se agarrando a essas oportunidades porque é o que tem aí disponível para elas, quando tem. Então, tem essa questão aí que precisa ser colocada. Bom, em relação a obrigações da empresa contratada, a empresa contratada, então, assim, uma empresa, uma agência de prestação de serviços contratou mão de obra e forneceu para um hospital. Mas qual que é, então, a obrigação do hospital em relação às obrigações desse contrato? Tem a tomadora no caso é o hospital, a tomadora no caso é quem está se beneficiando da prestação de serviço. Qual que é a obrigação dela? A obrigação dela é fiscalizar o cumprimento das obrigações desse contrato. Então, se esse contrato ele precisa ter recolhimento todos os meses de INSS, de fundo de garantia, o salário tem que ser pago, mas a prestadora de repente não está pagando, é importante que a tomadora fique atenta, porque se o empregado ingressar com uma ação trabalhista contra a prestadora, reclamando de salário, essa tomadora também será responsabilizada. Então, tem aí uma situação que é muito trivial, muito comum, lamentavelmente, muito triste, porque
há muita empresa descumprindo, eu falo comum porque é muito comum mesmo, a gente desde sempre tem visto empresas que lidam tanto na área de terceirização clássica, quanto no trabalho temporário, que se assemelha com uma terceirização, existe esse tipo de problemática das empresas que não conseguem fazer uma gestão adequada. Então, assim, muitas empresas grandes que estão aí no mercado, mas acabam contratando empresas que não cumprem as obrigações trabalhistas. Não cumprem porque tem problemas graves de gestão, muitas empresas prestadoras de serviço fazem contratações, mas assim, não fazem uma gestão adequada, desaparecem com recursos, fraudam situações, descumprem categoricamente obrigações trabalhistas. E aí incorrem em descumprimentos de ordem administrativa, inclusive penal também. Existe o caso da apropriação indébita, a empresa que destaca no holerite do trabalhador que recolhe INSS e, na verdade, não recolhe. Então, isso aí configura um crime, crime de apropriação indébita previdenciária. E tem também, então, gente, então, voltando à questão do vínculo. Um trabalhador é contratado por uma empresa prestadora de serviço. E aí ele vai trabalhar, numa rede atacadista. Só que, na prática, a prestadora de serviço não toma nenhuma providência, não recolhe corretamente os acessórios, que são, no caso, o INSS, o FGTS, não fornece, não tem um contrato adequado, e mesmo assim, a empresa tomadora que contratou esse serviço dela também não fiscaliza. Então, essa é uma situação que é possível caracterizar o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço. E isso assusta muito as empresas, inclusive empresas de grande porte, porque elas acham que não é justo eu ter que assinar a carteira de um trabalhador se ele é empregado da outra empresa, mas acontece. Então, muitas ações aí têm pedidos nesse sentido, porque o trabalhador, na prática, ele era um empregado da tomadora e não da outra, ou porque a outra descumpria sistematicamente as obrigações com o outro. Então, inclusive, a própria reforma trabalhista, ela veio, de certa medida, com intenção de criar uma espécie de proteção para esse tipo de contrato e favorecer o empresário. A verdade é essa. Então, criou-se aí a reforma trabalhista, que até hoje recebe muitas críticas, e muitas críticas de maneira válidas, porque, assim, criou uma rede de proteção empresarial para favorecer esse tipo de situação. Com a desculpa, claro, de que era para gerar mais empregos, era para aumentar o número de empregabilidade e de não reduzir direitos, mas a verdade não foi essa. Então, uma questão que tem surgido muito e tem sido objeto de discussão é sobre o contrato temporário na pandemia. Pode suspender ou reduzir contrato, suspender contrato ou reduzir jornada e salário? A resposta é sim. A medida provisória 927, que nós já falamos numa outra ocasião, em uma live, ela foi expressa para permitir que as regras que se aplicavam à CLT também podiam se aplicar aos temporários. O que, por exemplo? Que as férias poderiam ser fracionadas, que o terço constitucional, o terço de férias poderia ser pago junto com o 13º no final do ano, enfim, outras flexibilizações. Então, houve esse entendimento de que é possível, sim, fazer com que os contratos pudessem haver aquele acordo entre patrão e empregado desde o início da pandemia, se aplicando ao caso do contrato temporário também. Aí as pessoas a pergunta que surge, mas e no contrato temporário?
eu só tenho, meu contrato vai durar no máximo 4 meses, eu estou no primeiro mês, e aí o meu patrão agora, por conta da pandemia, quer suspender o meu contrato por 60 dias, para que eu não trabalhe e receba um benefício, mas fique em casa. E aí, como é que fica o meu contrato? Da mesma forma, se seu contrato era de 4 meses e você trabalhou um e suspendeu por 2 meses, você vai receber 2 meses de benefício e vai voltar ao final do terceiro. E aí vai cumprir o quarto mês, de acordo com as regras, com as cláusulas estabelecidas no contrato. Né? Então, isso ficou permitido. Uma questão que veio com a reforma trabalhista e que é polêmica tem a ver com a questão de uma indenização que era prevista para o pessoal que trabalha nessa modalidade temporária, no seguinte sentido: o trabalhador que firmava o contrato, começava a trabalhar como temporário, por um período X, vamos supor, 120 dias, mas que era dispensado depois do 90º dia, ele tinha direito a uma multa, uma espécie de indenização, uma indenização que correspondia a 50% dos salários que ele teria direito de receber até o final. Então, havia essa permissão, essa previsão legal. Só que qual que é a questão triste? É que essa multa, essa indenização, ela caiu. Veio um decreto, o decreto 10.060 de 2019, que regulamentou a lei lá do trabalho temporário, que ela fala o seguinte no artigo 25, que ele fala o seguinte no artigo 25: não se aplica ao trabalhador temporário a indenização prevista no artigo 479 da CLT. Então, de acordo com o novo decreto, o trabalhador temporário, o empregador não está mais obrigado a indenizar o empregado em caso de rescisão antecipada. Então, aquele contrato que terminou antes do prazo, por iniciativa do patrão, do empregador, ele não tem a obrigação de pagar mais a multa. Então, vejam que coisa benéfica, entre aspas, para o trabalhador. Só que não, né? Gente, aqui deu uma travada. Se alguém puder me confirmar se estão conseguindo me ouvir, que está aparecendo a minha tela travada. Dá um ok, por favor, ou fala se está travado também para vocês. Aqui eu vejo que o Eric Ribeiro entrou na nossa live, o Cleiton Rivaldo Santos, boa noite, Rivaldo, nosso amigo. Opa, agora parece que voltou aqui. Minha tela estava travada, gente. Então, só repetindo, não sei se eu consegui transmitir a mensagem. A indenização que era prevista, que é prevista ainda no artigo 479 da CLT. Geralmente, essa indenização ela é prevista em casos em contratos por prazo determinado. Então, contrato de experiência. Contrato de experiência é aquele que o empregador contrata o empregado até o prazo máximo de 90 dias. O temporário, como eu já falei, até 180, com possibilidade de prorrogar por mais 90. Então, mas na hipótese desse contrato ser cancelado antes do prazo, o empregador tem que pagar multa? Não mais. Então, não mais, ele não tem que pagar multa. Então, aquela multa de 50% sobre os salários do trabalhador, ele não tem mais obrigação de pagar. Então, ou seja, o empregado, o trabalhador, não tem mais direito, perdeu esse direito a essa indenização aí por rescisão antecipada. No contrato temporário, gente, no contrato de experiência, essa indenização ainda persiste. Tá certo? Uma outra notícia triste tem a ver com a estabilidade gestante no contrato temporário. Me parece que foi, acho que no final do ano passado, final de novembro, teve um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho,
em que houve um entendimento de que a trabalhadora gestante não tem direito à estabilidade. Né? Então, teve um processo trabalhista que uma trabalhadora ingressou pedindo o reconhecimento da estabilidade numa situação de contrato temporário, mas, na primeira instância, foi reconhecido o direito, a empresa recorreu para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. No TRT, o TRT também reconheceu a estabilidade da moça, né, de que ela teria direito a todos os direitos no período, garantia de emprego, desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, e enfim. E o TRT reconheceu também que ela tinha direito. Porém, a empresa recorreu mais uma vez, dessa vez ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, e lá houve uma grande reviravolta. O TST entendeu que não, que essa estabilidade, a estabilidade, inclusive, que ela consta, ela está prevista na própria Constituição Federal, nos atos das disposições constitucionais transitórias. Entendeu que ela não teria direito não tem direito à estabilidade gestante. Porque, segundo eles, a natureza do contrato temporário é diferente dos outros contratos, já tem uma expectativa de que vai acabar, e, portanto, não seria aplicável da mesma forma. Eu tenho um entendimento totalmente oposto, muitos colegas também têm entendimento oposto, de que, na verdade, é uma proteção social garantida na Constituição, mas, infelizmente, a gente vive uma onda nos últimos anos, um rolo compressor de desmonte. Então, usa-se interpretação, no papel cabe tudo, como se diz o ditado, né? Então, cria-se interpretações, rodeios, malabarismos jurídicos e faz o que bem entender. E aí foi o que aconteceu em relação a isso. Então, a trabalhadora que tem contrato temporário e ficar grávida, isso já é definitivo, gente. A não ser que venha uma lei que posterior, que diga expressamente, que contraria a jurisprudência, mas nesse momento atual, nesse momento histórico, é pacífico que, segundo a jurisprudência, que não cabe estabilidade no contrato temporário para gestante. A estabilidade acidentária, que é outra coisa, acidente do trabalho, ainda persiste, ainda é possível discutir. Agora, a estabilidade da mulher grávida, não. Tá bom? Boa noite, Juradivan Germano. Seja bem-vindo. Então, é uma situação muito, muito negativa. Uma outra situação, pessoal, que eu preciso mencionar, diz respeito à possibilidade de recontratação após a demissão. Ou seja, o trabalhador que é dispensado, ele pode ser recontratado imediatamente como temporário. Me refiro de novo ao temporário, aliás, é deles que a gente está falando. Então, o trabalhador temporário ficou na empresa prestando serviço para a tomadora por 180 dias, então foi até o prazo máximo. Aí, vamos supor, houve uma prorrogação, a prorrogação que a lei já permitia, houve uma prorrogação de mais 90. E aí ele trabalhou pelos mais 90 dias. Só que aí ele foi dispensado. Né? Então, ele trabalhou ao todo 270 dias. E aí ele foi dispensado. Após essa dispensa, qual é o prazo que ele deveria, que ele poderia ser recontratado? Né? Segundo a lei, deveria observar um prazo de 90 dias. A lei atual, ela diz que a recontratação é considerada fraudulenta quando ocorrida dentro dos 90 dias subsequentes à data da rescisão do contrato. Então, em outras palavras, nos 90 dias imediatos, o trabalhador foi dispensado hoje, em até 90 dias ele não pode ser recontratado. Esse era o entendimento esse ainda é o entendimento, mas tem uma situação aí no meio do caminho que flexibilizou isso aí, é aí que eu vou chegar. Agora, dia 14 de julho,
o presidente editou uma portaria, na verdade, ele fez uma flexibilização numa portaria que já existia. Então, dizendo que é possível, sim, que o trabalhador seja recontratado antes dos 90 dias da demissão. Então, se o trabalhador foi demitido, e pode ser recontratado antes. E aí surgem mais algumas perguntas em cima disso. Uma delas é a seguinte: pode o trabalhador ter o salário reduzido? Ou seja, foi demitido e foi recontratado dentro dos 90 dias. Foi recontratado no outro dia, um exemplo. E aí, o que acontece? O que acontece é que, em regra, ele não pode ter o salário reduzido, não pode ser recontratado com um salário menor, em regra. Mas, como eu falei em regra, tem exceção. E qual é a exceção? A exceção é que, se houver a participação do sindicato na negociação, isso é permitido. Tá? Então, essa flexibilização, ela terá validade até o final do período da calamidade pública, que é o decreto que foi criado no contexto da pandemia, lá atrás, em março, para as medidas adotadas para a questão de lidar as condições da pandemia. Então, é possível, sim, que haja demissão, recontratação, inclusive com salário menor. Mas, nesse caso, para que se contrate com salário menor, é preciso que o sindicato participe da negociação. Então, pergunta que se coloca: mas e se o empregador me contratar diretamente com um salário menor? Qual é a consequência? A consequência, se o sindicato não participou, você tem todo o direito de depois, no momento adequado, discutir eventuais diferenças salariais, de verbas, de acessórios trabalhistas, durante todo o período que você trabalhou com essas desvantagens. Inclusive, em se demonstrando que a fraude, o contrato poderá ser será considerado uma chamada unicidade contratual, né? Para que existe esse período entre um contrato e outro, de 90 dias? É justamente para que separem-se o período da vigência de um contrato e o período de vigência do outro. Agora, se entende-se que há uma fraude aí no meio do caminho, a consequência é a punição do empregador, considerando que o contrato era um só, os dois significam um só, e, portanto, todos os direitos ali envolvidos vão ser concedidos considerando como se fosse um único contrato. Tá? Eu sei que isso na prática, para as pessoas mais leigas, pode parecer bicho de sete cabeças, parece um pouquinho complicado, mas eu acho que é importante levar esse tipo de informação, porque muitas vezes o trabalhador ele fala: nossa, eu estou trabalhando, o meu patrão me deu uma oportunidade, coisa que outras pessoas não estão tendo, mas aí ele muitas vezes está sendo, entre aspas, escravizado e não sabe. Então é importante que haja esse tipo de esclarecimento. E, assim, é importante destacar também que essa portaria que foi editada agora, foi publicada dia 14 de julho, inclusive, ela não sirva de estímulo para outros tipos de fraudes mais generalizadas, né? Por quê? E se o empregador começar a usar a portaria, não apenas para contrato temporário, mas para todo tipo de contrato? Eu vou demitir, então, o meu empregado que ganha R$ 2.000, e vou contratá-lo no dia seguinte para pagar R$ 1.000. Pode esse tipo de coisa? Não, claro que não pode. Mas existe muito isso por aí. Só que o trabalhador ele tem que ter esclarecimento para poder reclamar e reivindicar
essas ilegalidades e denunciar essas ilegalidades. Denunciar onde? Denunciar no sindicato, denunciar no Ministério Público do Trabalho, procurar um advogado trabalhista de sua confiança, advogado especialista na área, não um clínico geral, possa lhe orientar de maneira correta e de maneira que ele possa garantir o direito a ter ressarcido de todas as lesões que ele sofreu. Então, com a recontratação houver uma conclusão de que há fraude, isso pode ser tanto reconhecido pelo juiz do trabalho, numa ação trabalhista individual, como pode ser reconhecido pela uma fiscalização, seja uma ação do Ministério Público do Trabalho, seja uma ação de auditores fiscais do extinto Ministério do Trabalho. Não existe Ministério do Trabalho, mas existe Secretaria do Trabalho, gente. Então, o Ministério do Trabalho não existe mais, mas os auditores fiscais ainda estão aí trabalhando e ainda estão aplicando multas para quem merece tomar multa por conta de descumprimentos trabalhistas. Deixa-me ver. Outra coisa importante. Essa portaria que foi editada agora e publicada em 14 de julho, que flexibiliza, então, essa demissão e recontratação do trabalhador temporário, ela tem uma validade retroativa. O que isso significa? Ela está permitida, a validade, a partir de 20 de março. Então, quem, de repente, fez isso lá atrás, a partir de 20 de março, não será punido, não terá presumida a cometer uma fraude, não será considerada uma fraude. Mas aí a palavra presumida, ela entra em jogo. O que significa? Presume-se, entende-se que a pessoa não cometeu fraude, mas cabe prova em contrário. Então, presume-se, há um véu, uma situação ali que aparentemente está tudo certo, mas cabe prova em contrário. Então, se o trabalhador conseguir demonstrar de que foi dispensado, foi recontratado justamente para lesar os direitos dele, e ele não teve saída, ele teve que aceitar, porque senão ia ser mandado embora, ele pode depois pleitear direitos, seja na Justiça do Trabalho, seja no sindicato de sua categoria, levando a denúncia para conseguir os devidos ressarcimentos. Bom, pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos nossos comentários. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida de alguém. Tem uma pergunta aqui. Se a funcionária ficar grávida durante o contrato temporário, tem direito à estabilidade? Na verdade, eu já avancei, já percorri essa pergunta sobre a estabilidade da gestante, mas enfim, é que o pessoal, tem gente que chegou depois do início da live. Não tem mais direito à estabilidade, né? Ou, como eu falei, houve uma ação trabalhista que a trabalhadora ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, mas quando o processo chegou no TST, houve uma reviravolta e os ministros, por maioria, entenderam que ela não tem direito à estabilidade porque a característica, a natureza do contrato temporário não se coaduna, digamos assim, com o direito à estabilidade. E aí fizeram todas umas firulas, umas interpretações malucas lá, e de modo que não se aplica. Então, gente, como eu falei, até que sobrevenha que essa jurisprudência possa ser derrubada, ou que venha uma outra lei que diga expressamente que o contrato temporário, nele, está abrangido o direito à estabilidade, da garantia de emprego gestante, desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Até lá, infelizmente, o contrato temporário não tem mais discussão sobre esse ponto. Tá certo? Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Quem tiver pergunta, deixa então aí nos comentários. Para quem tiver interesse, o número da portaria que criou a flexibilização para recontratação após a demissão é a portaria 16655 de 2020. Ela foi publicada em 14/7 de 2020. Então, portaria 16655 de 2020.
Então, gente, o ponto, assim, que eu queria destacar de mais, que eu acho que é mais prejudicial dentro do contrato temporário, tem a ver com as fraudes mesmo. Então, eu falei, o contrato temporário é um contrato que é por prazo determinado. E ele existe para permitir ser utilizado em situações muito específicas, né? Situações transitórias, férias de trabalhadores, período de festas de sazonalidade, por exemplo, Páscoa, Natal, pandemia. Então é isso. Então, só que o que acontece, tem acontecido no Brasil ultimamente, é uma inversão. Os contratos por prazo indeterminado, que são a regra, estão meio que virando exceção. E os contratos por prazo determinado estão virando regra. Qual que é a consequência disso? É a precarização contínua dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Porque cada vez mais diminui o direito. O exemplo lá é o que eu falei anteriormente sobre a multa no caso de rescisão antecipada. Antes essa multa existia, agora não existe mais. Antes a trabalhadora gestante tinha garantia de emprego reconhecida, agora não tem mais, né? E tudo isso veio, enfim, de alguns anos, mas depois de 2017, com a lei da terceirização aprovada e com a reforma trabalhista, que a gente chama de deforma trabalhista, né, aprovada, então, tudo isso vem como um rolo compressor. Então, ao trabalhador cabe se agarrar às oportunidades, mas ao trabalhador também cabe o despertar da consciência de que precisa lutar contra isso. E, inclusive, na esteira desse comentário, acrescento que o sindicato, muito embora seja hoje em dia muito demonizado por muita propaganda negativa aí, o sindicato que representa o trabalhador, e é justamente porque é um coletivo, né? Quando as pessoas são unidas, e isso através de associações, através de sindicatos, através de outros organismos, há uma força. Agora, quando o trabalhador ele tem que lutar sozinho, individualmente, ele não tem força, então é cada um por si. Então, a lógica dessa atomização, quer dizer, cada um por si, da individualização da busca por direito, ela não agrega. Então, houve, inclusive, nessa reforma trabalhista, uma tentativa muito clara de destruir o poder de negociação do sindicato. Trouxeram a ideia de que o trabalhador vai poder negociar com o patrão, e a gente tem batido muito nas nossas lives, ultimamente, sobre isso. E não tem como o trabalhador negociar com o patrão, né? Durante agora a pandemia, vieram essas medidas provisórias, a 936, a 937, com as possibilidades de acordo. Você vai fazer um acordo com o patrão para suspender o contrato ou para reduzir jornada e salário. Mas que acordo é esse em que o trabalhador é obrigado a assinar, não é mesmo? Onde já se viu acordo em que uma das partes é obrigada. Acordo, acordo parte do pressuposto de que as duas partes estão em pé de igualdade. Então, elas podem realmente negociar. A partir do momento que uma força está aqui e a outra está aqui, né, que acordo é esse? Em que uma parte faz imposição sobre a outra. Então, assim, claro que durante a pandemia a gente faz toda uma relativização interpretativa, porque é um momento muito difícil, um momento de realmente em que a economia já estava em frangalhos, piorou. Então, ou se adotava uma medida um pouco mais flexível, ou haveria as demissões que já eram em massa aconteceriam de maneira muito mais gravosas. Mas, enfim, poderiam ter havido saídas diferenciadas. Né? Existe muita crítica, muita discussão aí que poderia ter havido saídas para beneficiar os empregadores, as empresas, mas sem ter que flexibilizar ainda mais direitos trabalhistas dos brasileiros. Mas, infelizmente, não tem sido essa a escolha, né, das autoridades que estão no poder. Então, assim, o outro grande problema, um risco que há,
de que essas medidas excepcionais, chamadas de excepcionais, medidas que vão durar apenas na quarentena, apenas na pandemia, e depois elas passem a ser regra. Então, não, estabelecemos uma redução de direito aqui, mas só vai durar esses meses, depois não. Mas aí, passado esse período, continua aquela medida que era uma exceção passa a ser regra. Não faz sentido, né? Quer dizer, faz sentido para quem detém o lucro, para quem consegue cada vez mais lucrar às custas da exploração dessa força de trabalho. Mas, como pela ótica da classe trabalhadora, do trabalhador, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque é destrutivo, né? O trabalhador acaba sendo verdadeiramente escravizado. O escravizado, ele tem que se submeter a isso, sob pena de passar fome, tá? Então, dito isso, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, deixa nos comentários que responderei logo mais. E, bom, acho que o papo de hoje era esse, a ideia era trazer aspectos gerais desse tema, contrato temporário. Como a gente tem falado em todas as lives, não há uma obrigação, assim, uma intenção de esgotar o tema, porque esses temas são muito complicados. Então, assim, a ideia é trazer noções básicas, trazer ideias para a mesa, para a discussão com o pessoal que nos acompanha e contribuir de alguma forma com acréscimo de conteúdos. Quando, cada vez mais que a gente consegue ter um esclarecimento, a gente consegue avançar e consegue ir mais longe. Depois de um conhecimento básico, a gente caminha para um conhecimento avançado. Então, é esse o propósito. Então, dito isso, quero agradecer a quem me acompanhou até aqui nesse bate-papo, dizer que a gente, como vocês já sabem, todas as semanas fazemos lives aqui no Facebook, e também estamos iniciando ciclos de lives no Instagram. Então, às segundas e quartas, o Cleiton Germano, meu sócio, tem trazido temas relacionados ao direito civil, direito de família, direito de sucessões, e segunda-feira, 11 horas da manhã, tem uma live com ele no Instagram, lá no Instagram do @germano.cleiton. Podem nos seguir no nosso Instagram do escritório também, que é o @GGL Trabalhista. Peço que curtam nossa página, indiquem aos amigos. Eu sei que vocês já indicam, isso a gente repete, mas nós temos essa consciência. E, enfim, dizer que o nosso site é o ggladvogados.com.br e que nosso atendimento desde o início da pandemia tem ocorrido na modalidade telepresencial, que é o atendimento que a gente faz através de videoconferência, que é através do telefone, que é através do WhatsApp, em que todo o processo de atendimento, desde a formalização do contrato até a realização da audiência, se houver, acontece pela internet, acontece à distância. Então, conheçam o GGL, entre nos nossos canais. Nós criamos recentemente um canal no YouTube também, estamos em desenvolvimento, criando conteúdos, e por hoje é só. Então, agradeço mais uma vez, um abraço a todos, se cuidem. Até a próxima.